Achei. Gravando. Ok, então chegamos ao último capítulo de João, capítulo 21. A gente já está há um bom tempo, a gente já está há meses no livro de João. Hoje se inicia o fim, a quarta, terça e quarta, daí tem o resto do capítulo. Hoje a gente vai ver somente os 6 primeiros versículos, então vai ser super rápido, assim, sucinto, mas dá para a gente tirar bastante coisa já para a nossa vida aqui nesse início de capítulo. Meu nome é Matheus, eu tô aqui com o Gui Moraes por enquanto aqui. Só nós dois aqui, mas estamos fazendo igual para a gente poder Mariana estudar esse entrou capítulo. também. Eita, a Mariana entrou. É. Bem-vinda, Mariana. Tu chegou quando a gente vai começar agora. No limite. Tá. Beleza? Podemos continuar? Sim. Tá. Tá. Mariana, tu está escutando? Te muta ali. Isso. Beleza. Cadê? Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, né, lembrando os fatos anteriores, né, que Jesus se revelou ali para Maria Madalena, depois para os discípulos, mas Tomé não estava presente. Daí depois 8 dias depois ele apareceu para os discípulos novamente, que estavam lá trancados, escondidos, mas dessa vez junto com Tomé, que pôde tocar nas cicatrizes ali nas mãos de Jesus para crer. E daí depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, que é a história que a gente vai começar nesse capítulo. Outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Que mar é esse? Ele é aquele mar da Galileia que a gente já conhece de outras histórias. Era por volta ali daquela região que aconteceu a multiplicação dos pães e peixes, o deserto em que Jesus pregava para as multidões. Também ali aconteceu a pesca milagrosa, que a gente fala, né, do Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Era aquela área ali, Galileia, Tiberíades. É bem importante a gente ter essa noção de que estamos num lugar onde nós já estivemos antes. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, né, o nosso famigerado Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Os filhos de Zebedeu são Tiago e João. João próprio que está escrevendo. E é até engraçado porque ele nunca fala o nome dele, né? Ele sempre se coloca meio o discípulo amado, o filho de Zebedeu, tipo assim, ele não se refere a si mesmo pelo próprio nome. Mas ele tá ali no meio dos discípulos. E vamos continuar no 3. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Antes de eu continuar, é legal lembrar que lá em Lucas, no livro de Lucas, a gente descobre que esses carinhas aqui, o Tiago e o João, né, e o Simão Pedro, eles eram sócios antes, eles pescavam juntos, tanto é que foi assim que Jesus encontrou eles, né, pescando. Então, eles já se conheciam disso, eles já eram amigos antes de conhecer Jesus. Então, Simão Pedro, quando ele disse vou pescar, os outros responderam nós vamos com você, né? Eles estavam voltando a uma vida anterior. E é interessante que esse vou pescar veio da boca de Pedro, né? Ele que tomou essa iniciativa de alguma forma retroceder, porque a gente percebe que ele está querendo voltar à vida como era antes. Ele quer não, ele talvez ele não se sinta mais um discípulo, não se sente mais parte da missão e ele vai retornar a quem ele era antes de conhecer Jesus, voltar a ser um pescador. Isso porque
no momento ali em que Jesus estava em necessidade, Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? A gente conhece a história dos capítulos anteriores, em que perguntaram mais de uma vez se ele era discípulo de Jesus, se ele era amigo de Jesus, e ele, com medo, disse que não. Então, aqui nesse momento, a gente está com um Pedro amargurado, provavelmente se culpando e não se sentindo parte mais da missão, não se sentindo mais como um discípulo, querendo agora retornar à vida anterior que ele tinha. E como ele já era amigo dos outros discípulos e ele também, ainda pela personalidade dele, ele tinha certa influência, né? Os outros resolveram seguir ele e ir junto com ele para pescar. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Alguma semelhança aí com alguma história anterior? Ó. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Tá. Duas coisas. Primeiro, que a gente está vendo que uma história está se repetindo, e não é por coincidência que essa história está se repetindo. Jesus tem um plano para com isso. Segundo, que é interessante que eles estão pescando à noite, porque esse é um costume dos pescadores na época. Tipo, é o melhor horário para pescar era de noite. Por quê? Porque daí eles ficavam lá até amanhecer e de manhã tinha peixe fresco para vender no mercado, já desde o início do dia. Então, por isso que eles costumavam pescar à noite. Ah, e nisso, né, quando o dia amanheceu, né, que eles passaram a noite inteira sem pescar nada, Jesus estava lá na praia e mais uma vez ele não foi reconhecido, assim como aconteceu com a Maria Madalena, né, que achou que era o jardineiro. Jesus, nesse seu novo corpo, nesse seu corpo glorificado, agora ressurreto, ele estava alguma coisa diferente e de primeira os discípulos não acabaram reconhecendo ele, né? Mas então no versículo 5 a gente continua ali, ó. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Então imaginem a cena, né? Os discípulos estão no barco, a alguns metros da terra, mas foi o suficiente para eles escutarem Jesus perguntando se eles tinham alguma coisa para comer, e eles responderam que não. Então no versículo 6, Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Então aí, eu acho que já deve ter dado ali um clique na cabeça deles, e eles começaram a perceber, opa, déjà vu aqui. Eu acho que eu já vivi esse dia antes, eu acho que eu já ouvi essas palavras antes, e acho que aos pouquinhos eles foram percebendo o que estava acontecendo, porque eles foram repetindo a história. Ali, ó. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Tá. E vamos parar por aí, porque a minha parte é só até o 6, eu já invadi o 7 aqui, só pra gente dar uma conclusão de que a história se repetiu completamente ali igual, e o discípulo a quem Jesus amava, né, no caso João, ah, foi o primeiro ali que disse a Pedro que se tocou do que está acontecendo. É o Senhor. E é legal que esse início aqui, o discípulo a quem Jesus amava, né, que João usa esse jeito de se auto-chamar em vários momentos ali do livro, a gente tem a confirmação de que, de fato, ele era um dos discípulos, porque não citou o nome, né? Só falou filho de Zebedeu, mas ele estava ali realmente entre os 7. Hum. E é muito interessante que, como eu falei, esse remontar de uma cena que já aconteceu. Por quê? Porque aqui Pedro está se sentindo não parte mais dos discípulos, né? Então aqui vai começar um processo aqui de Jesus o chamando novamente. Essa cena que Jesus está remontando
foi a cena de quando Jesus encontrou Pedro pela primeira vez. Foi lá naquele mar ali de Tiberíades, foi ali naquela região da Galileia, foi naquela situação em que Pedro estava num barco que Jesus apareceu pela primeira vez e o chamou para ser discípulo dele. Foi através desse milagre, da pesca milagrosa. Depois Jesus falou: Ah, agora eu quero te fazer não pescador de peixe mais, mas pescador de homens. E aqui ele está fazendo novamente, meio que dizendo: Ó, eu sei que tu não está se sentindo parte disso, eu sei que tu está achando que tu não é mais meu discípulo, mais meu amigo, mas eu estou aqui para te lembrar mais uma vez quem tu é e te chamar mais uma vez para ser meu. E vai ficar mais claro ainda nos próximos versículos, mas isso vocês vão ver amanhã com o Madeira. Beleza?